mulher empoderada pelo poder de Deus, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo mais uma mensagem da parte de Deus. Hoje eu estou gravando esse vídeo, vai chegar para vocês na sexta-feira, tá? É o último vídeo aí da semana. Graças a Deus eu consegui gravar 3 vídeos, né, essa semana. Mas é isso aí, assim conforme Deus vai me dando condições, vai me dando palavra, eu vim trazer para vocês aqui, tá? Estou muito feliz de ter chegado aí alguns novos inscritas, né? E eu quero agradecer aí vocês que estão chegando, vocês que já estão comigo há algum tempo. Não se esqueçam nas suas orações, se lembrar de mim, tá? Orem por mim, porque a gente pensa que é simples, que é só chegar aqui e gravar, mas não é não, tá, gente? Tem várias coisas que acontecem, tem retaliações espirituais, tem tudo que você imaginar. Tudo isso acontece para que eu não consiga fazer a vontade do Pai. Mas graças a Deus, Deus tem me dado sabedoria, eu tenho usado as estratégias espirituais que nós temos que usar, armas espirituais, né? Oração, jejum, ler a palavra, se posicionar, porque Satanás não brinca, tá, gente? Satanás não está brincando. Então, eu estou trazendo essas mensagens para vocês, testemunho, né, que eu trago para vocês, e eu tenho, sim, plena convicção que se eu viesse por uma outra linha, o meu canal cresceria muito mais rápido. Se eu viesse falando para vocês assim que, Deus vai mudar sua história, eu vejo isso, eu vejo aquilo, receba isso, receba aquilo, eu sei que esse tipo de palavras são as palavras que nós queremos ouvir, tá bom? Mas eu quero ser sincera com você, na palavra de Deus. Por muitos anos eu fiquei dentro de igreja sofrendo, ouvindo esse tipo de coisa, profecias e mais profecias. Deus usa assim seus profetas na terra, mas muitas pessoas usam de Deus para falar em nome dele, entende isso? Então muitas vezes você está dentro da igreja com a vida totalmente destruída, sem saber como resolver aquela situação, e ali você fica ouvindo, como aconteceu comigo anos e anos, Deus vai mudar a sua história, eu vejo acontecer isso, eu vejo você recebendo aquilo, e dentro do meu lar totalmente destruído, e eu não sabia como resolver aquela situação. Algumas vezes eu ia na igreja e apenas ouvia indiretas, né? Pessoas que usavam o púlpito para jogar indireta, e infelizmente isso acontece, tá? Eu não quero fazer com que você se afaste da igreja, não é isso, tem um lado bom também, mas isso é real, gente. Todas as igrejas aqui da terra, todas elas, sem exceção, tem um lado bom, tem um lado ruim. Tem o joio, tem o trigo, entende? Então você tem que ter sabedoria para estar ali. Ali, o real da igreja física, né? Igreja feita de alvenaria, seria estar ali dentro pessoas que não têm mesmo valor para a sociedade, né? Pessoas que são desprezadas, humilhadas. Esse seria, se for para fazer igreja, para ter o mesmo tempo, seria dessa forma. Porque foi isso que Jesus fez. Quando ele andou aqui no nosso meio, ele não ficou lá envolvido com os sacerdotes, com os religiosos daquela época, né? Pessoas que eram benquistas, pessoas poderosas, não, muito pelo contrário. Ele foi atrás daqueles que eram oprimidos, que eram desprezados, que não tinha valor nenhum para a sociedade. Então, se nós formos imitar Jesus Cristo, é isso que teria que ter dentro das nossas igrejas, tá? Prostituta, ladrão, mendigo, pessoas que sofrem várias situações, pessoas que não têm valor nenhum para a sociedade. As igrejas físicas, né, de alvenaria, teria que ser cheia dessas pessoas. Mas infelizmente o contexto da história é outro hoje, né? Muitas igrejas querem ter ali dentro pessoas que têm condições financeiras boas, pessoas que têm nome, pessoas que têm status, né? Aqueles que são os humildes, aqueles que não têm valor nenhum, são desprezados, são jogados assim a traças, tá, gente? Isso é a realidade. Mas nem vou entrar muito nesse mérito. Mas existe sim ainda algumas igrejas, né, que buscam a palavra, que pregam o verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. Então você precisa procurar essas igrejas. De vez em quando você está ali no meio desse povo, né, do povo de Deus, juntos orando, buscando uma palavra, ouvindo testemunho, né, participando da ceia do corpo de Cristo Jesus. Então é muito importante sim que você vá numa igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que já passaram tantas decepções que hoje não querem mais nem saber de ir numa igreja. Acho que todas as igrejas estão corrompidas. E não, gente. Ainda há um povo de Deus aqui na terra clamando pelo nome do Senhor, fazendo a vontade do Pai. Então cabe a cada um, né, buscar isso. Procura uma igreja próxima à sua casa, ver se o que eles estão pregando ali está de acordo com a palavra de Deus, e não fica olhando o A e B, porque você vai ver erros, tá? A gente consegue ver erros no outro, na verdade, a gente consegue ver falhas no outro, mas nós também erramos. Nós também somos falhos. É que é muito mais fácil apontar o erro do nosso irmão, né? Se você fizer aí, fala para você, olha, pega a irmã fulana e fala os defeitos que ele tem, os defeitos que ela tem, você vai fazer uma lista.
E se eu falar agora, fala você, olha para você e quais são os seus defeitos? Você fica com dificuldade. Você começa a pensar, vai encontrar um ou dois defeitinhos só. Nós achamos que nós somos perfeitos e não somos. Todos nós precisamos da graça do Senhor, tá? Seremos salvos pela graça e misericórdia do nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. E não porque merecemos, porque nenhum de nós aqui na Terra, existe nenhum ser humano que merece o tal amor incondicional qual Jesus derramou ali na cruz do Calvário por nós, né? Pelo seu sangue precioso, conquistando ali o direito da salvação eterna e essa ligação direta com o Pai. Então isso, gente, nós temos que dar muito valor. Nós temos que dar muito valor porque somos pessoas amadas, né? Amadas pelo nosso Deus fiel, que deu o único Filho dele pelas nossas vidas. E eu sei que tem muitas situações que acontecem conosco que faz com que nós pensamos que nós não temos valor nenhum. Às vezes até aquele que é próximo a você te despreza, te humilha, e isso faz com que o seu coração se endureça. Você começa a olhar para você e achar que você não tem valor, mas você tem um valor, você foi comprado com preço de sangue, tá? Preço de sangue, gente. A crucificação de Cristo Jesus é algo tremendo que aconteceu. Eu já contei para vocês que quando eu era pequena, meu pai colocava nós ali, né, para assistir o filme, né, quando era a Sexta-feira da Paixão, e aquele filme mais bonitinho, ao qual Jesus era crucificado, ele fazia seus milagres, eu achava lindo, né? E quando eu assisti aquele filme que foi feito pelo Mel Gibson, que retrata a realidade do que foi a crucificação, eu fiquei em choque. Eu assisti esse filme uma única vez, eu não tive coragem mais de assistir. E ali eu chorei e entendi qual foi a grandeza daquilo que Jesus fez por nós, né? Que sofrimento foi aquele? Que amor é esse? Que amor é esse? Que um pai pega o seu filho e dá por toda a nação, por todo o povo, por amor a nós. E hoje nós viramos as costas, né? Hoje nós queremos tudo mais tranquilo, queremos só a parte da bênção, não queremos fazer a parte que precisamos fazer, né? Que é renunciar ao pecado, que é se aproximar de Deus, se santificar, imitar Jesus Cristo. Nós não queremos isso. Então eu trago para vocês algumas mensagens aí para que o Espírito Santo de Deus encontre lugar no seu coração e faça uma morada, e faça uma transformação na sua vida. E nós precisamos ser servos do Senhor realista, né? Pisar no chão, não vamos ficar vivendo Alice no País da Maravilha, porque as coisas não são assim. Às vezes nós ficamos dentro de uma igreja ouvindo só a parte boa. Deus vai te abençoar. Eu vejo uma chave de carro, eu vejo uma chave de casa. A partir de hoje a sua vida vai mudar, mas tem que falar a real realidade das coisas. Tem que ir na raiz. Se você quer viver as bênçãos do Senhor, tem todo um contexto, tem toda uma condição. Deus vai fazer isso? Deus vai fazer isso. Deus quer fazer isso? Deus quer fazer isso. Deus quer mudar a nossa história. Jesus disse isso, eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas para eu ter essa vida abundante, eu tenho que andar no caminho do Senhor. Não tem como você servir a Deus e servir a Satanás ao mesmo tempo. Não tem como você ficar em cima do muro. Nós temos visto aí o que está acontecendo no nosso mundo. Como as coisas estão mudadas, né? Aquele que serve a palavra do Senhor hoje é um careta. É alguém que para o mundo que somos loucos, que somos alienados, é isso que falam, né? Estão querendo mudar até mesmo a palavra. E aí, como que vai ser? Se você não conhece a palavra do Senhor, a palavra do Senhor tem que estar dentro do seu coração. Eu estava pensando nisso hoje, eu andei por diversas igrejas, tá? Eu tive um período aí que eu estive perdida mesmo. As pessoas diziam, né, fica pulando de galho em galho. Sim, você pula de galho em galho porque você não está feliz, você está procurando algo. Eu estava procurando libertação na minha vida. Eu queria transformação, eu não queria ir na igreja, cantar um hino, ouvir uma palavra bonitinha e chegar na minha casa com a minha casa toda destruída, com Satanás fazendo uma arruaça na minha vida. Eu queria entender o que aquilo estava acontecendo. Então eu fui em algumas igrejas, alguns anos atrás aí, tá? Eu não tinha discernimento, eu não tinha sabedoria, eu não conhecia a palavra. Eu ouvi a palavra de um domingo, numa quarta, numa quinta-feira, e não li a palavra. E eu estava pensando nisso, eu não andei por nenhuma igreja que as pessoas incentivam nós a ler a palavra, sabe? Eu não via pessoas, gente, olha, lê a palavra, chega em casa e fique lendo a palavra, busque conhecer toda essa palavra. Por quê? Porque se você conhecer a palavra, muitas vezes algumas igrejas, alguns líderes que estão por aí, não vai conseguir manipular o seu povo. Porque quando você conhece a palavra, nós somos libertos. Quando nós conhecemos a palavra, nós somos livres em Cristo Jesus. Então não tem mais como colocar um cabresco em você porque você conhece a palavra. Então por isso que alguns lugares aí nós vemos que a pessoa não incentiva você a ler a palavra. Porque se você conhecer a palavra te liberta. Entende? E é importante para alguns que você esteja ali
com cabresco, esteja preso naquela situação, naquela religiosidade, para que possa assim te manipular. É duro falar isso, mas é a realidade. Então você precisa conhecer a palavra. Eu tenho 50 anos, tá? Eu já falei para vocês que eu nasci, meus pais já eram cristãos. E tem aí 1 ano que eu tô lendo a palavra de Deus e eu tô muito feliz. Daqui a pouco eu venho comemorar aqui com vocês. Eu tô finalizando, eu vou poder dizer, eu já li toda a Bíblia. Eu não tinha ainda lido toda a Bíblia. E eu sei que se eu ler mais uma vez, mais 2, mais 3, mais 5, até Jesus voltar, cada vez que eu ler, eu vou conhecer o mistério de Deus. Porque é incrível, gente. Você pode ter lido uma palavra 10 vezes, você vai ler de novo, você tem um novo conhecimento, você tem uma nova sabedoria, porque a palavra do Senhor foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não tem como dizer que foi o homem que escreveu. Que algumas falam, não, porque a Bíblia foi o homem que escreveu. Foi um homem que escreveu, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Tanto que já tem mais de 2000 anos, né? E a palavra, ela é atual, como o jornal que foi feito hoje. Você lê aqui, você fica encantado de ver. E aí você começa a conhecer quem é esse Deus. Por isso que eu estou trazendo para vocês essas mensagens, mostrando esse outro lado. E eu sei que ficam uns vídeos pesados, porque daqui a pouco alguém vai falar, ah, não, não quero mais ouvir a irmã Rose, porque a irmã Rose fala muito do diabo. Eu tenho que falar, ele é nosso inimigo. Ele trabalha 24 horas por dia para nos destruir. Ele é do nosso derredor, bramando como um leão, tentando nos destruir, tentando nos devorar. E como que a igreja não fala sobre isso? Fica só falando um lado bom? Ah, porque Deus vai fazer isso, Deus vai mudar, eu vejo chave, você vai ficar rica, traz o seu tudo que... Não, gente. Tem um andamento na presença do Senhor. Sabe? Então eu sei que também existem as pessoas que vão até a casa do Pai, que vão até Jesus, porque querem somente a bênção do Senhor. Mas nós precisamos entender que isso é em segundo plano, tá? Mas o principal é a salvação eterna. Nós precisamos buscar a salvação eterna. Jesus está voltando. Jesus pode voltar a qualquer dia aí, qualquer momento, ou você pode partir daqui, chegar o seu dia de partir. E aí? Aonde a sua alma descansará? Isso daí é algo isso daí é algo sério, tá? Então, nós achamos que o mundo é isso aqui que nós estamos vivendo, né? Que, nossa, gente, é 70, 80, no máximo 100 anos de vida aqui na Terra. Mas depois tem a vida eterna. Tem uma vida eterna, gente. Nós precisamos se preocupar com isso. Então, eu preciso que você entenda isso. Comece você a ler a palavra. Ah, não, irmão, quando eu leio a palavra, já aconteceu isso comigo, eu ia ler a palavra e ficava com sono. Eu começava a ler, eu terminava tudo e falava, o que eu li? Não entendi nada. Satanás vai trabalhar para você não ler a palavra, então você precisa orar. Você precisa jejuar. Não, mas eu não consigo jejuar, eu jejuo só 1 horinha. Começa devagarzinho. Vai começando devagarzinho. O que Deus olha para nós e vê é a nossa atitude na presença dele. É isso que nós precisamos entender. Nós pensamos que nós temos que ser 100% santos. Nós pensamos que nós precisamos fazer 100% tudo que Deus manda nós fazer. Não. Nós precisamos mostrar para Ele a vontade de adorá-lo. Nós precisamos mostrar para Ele a vontade de conhecê-lo, de servi-lo, de agradá-lo. Então, quando Deus vê isso no nosso coração, é onde Ele se volta para nós. A palavra é bem clara. Chegai-vos a Deus e eu chegarei a vós. Então, conforme eu dou minha caminhadinha, eu vou dando meu passinho, ele vai colocando para mim o firmamento da terra para que eu vá pisando, entendeu? E aí você vai caminhando com ele, você vai aprendendo com ele. O Espírito Santo vai olhando para você e vai te mostrando, olha, é desse jeito, é por esse lado. Não, isso que você está fazendo não é certo, isso não me agrada. Essa maneira que você fala não é bom, você precisa ser dessa forma. O Espírito Santo vai te mostrando, entende? Nós achamos que nós que temos que transformar as pessoas. Não, você só precisa mostrar o caminho. Olha, esse aqui é o caminho. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Você precisa aceitar Jesus como teu Salvador. Você não tem como adquirir a salvação eterna, porque é através dEle. É tudo por Ele, é tudo para Ele. Então, aí o restante é com o Espírito Santo. E muitas vezes você não vai precisar falar nada, apenas a sua vida. Apenas a maneira que você vive, o seu testemunho de vida na presença do Senhor, vai fazer com que pessoas vão chegar a Deus através da sua vida. Então olha como isso é importante. Por que você acha que Satanás encontra em nossas vidas? Porque Satanás quer que nós sejamos um povinho mirradinho, um povinho sofridinho, um povinho miserável. Por que você acha que ele quer isso para nós? Porque ele sabe que se o poder de Deus for manifesto na nossa vida, se nós começarmos a viver as promessas do Pai, pessoas são alcançadas, não tem como. Não tem como. As pessoas querem saber que Deus é esse que você está servindo.
que aconteceu com a sua vida que fez essa transformação, eu quero isso para mim. Entende? Mas muitas vezes o que ele faz conosco? Ele faz que nós ficamos com a nossa mente fechada, cego espiritualmente, vivendo uma vida miserável, e ao invés de tornarmos um testemunho vivo do poder de Deus, nós somos uma vergonha. As pessoas apontam nós, eu já vivi isso, gente. Não, para ser crente assim eu não quero. Ué, ela vai na igreja todo dia está na igreja. E a gente olha e vê que é uma vida miserável, um casamento destruído, uma mulher triste, só tem palavras de maldição na boca dela, porque vive uma tristeza, vive uma vida derrotada. Mas ali achando que está andando no caminho certo. Bom, o importante é que eu estou lá na igreja, assim é ensinado, né? Você tem que estar aqui todo dia, você tem que fazer isso, e você pensa que aquilo ali que vai fazer você ser salvo, e não, tá? O que vai fazer você ser salvo é você colocar sua vida nas presenças do Senhor, é caminhar com Cristo Jesus, é imitá-lo, é renunciar ao pecado, é se aproximar de Deus a cada dia, é conhecer a palavra, é colocar em prática a palavra. Então isso vai haver uma transformação na sua vida, que você vai viver sim aqui na terra momentos abençoados, sim, e o porvir a vida eterna com Cristo Jesus. Olha que coisa linda. Então por isso eu venho trazendo para você essas mensagens, venho trazendo algumas experiências que eu passei, porque há tempos atrás aí eu queria ter tido isso. Quantas vezes eu fui na igreja com a minha vida totalmente destruída, vendo ali o casamento vai acabar, vai ser destruída, minha vida está destruída, meus filhos estão precisando das coisas, eu já estou numa situação que eu não estou conseguindo nem ser mais uma boa mãe, de tanta opressão, de tanta tristeza. Eu vou lá na igreja, eu preciso ouvir uma palavra, preciso ouvir uma direção para que eu venha sair dessa situação. E eu chegava ali, ouvia alguém que me apontava, alguém que jogava uma indireta, sentia ali o desprezo, era humilhada e voltava para casa pior. Entende? E eu gostaria naquele tempo ter tido isso, alguém que eu pudesse ouvir uma palavra dizendo: olha, irmã Rose, o que você precisa fazer é se posicionar com Deus, você precisa agora começar a orar, a jejuar, porque tem demônios querendo destruir sua vida. Isso é algo espiritual. E como você vence isso? No jejum, na oração, fechando as brechas que estão aí. Então eu não tive isso, eu comecei a buscar sozinha, comecei a falar: Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Então, o Espírito Santo de Deus começou a me mostrar. E foi aí que eu comecei a buscar. Entende? E hoje, gente, está tão fácil. Hoje tem aqui as redes sociais que tem homens e mulheres de Deus pregando a palavra, trazendo uma mensagem. Tem várias igrejas em vários lugares que você vai, né? Todo canto tem uma porta aberta aí para você entrar e conversar com um homem de Deus, uma mulher de Deus que vai te trazer, sim, uma palavra de sabedoria. Existe ainda o povo de Deus aqui na terra, buscando o Senhor, querendo agradá-lo, querendo andar na presença do Pai. Ainda existe. E você tem que fazer a sua parte. Não ficar dependendo dos outros. Comece você a orar. Comece você a jejuar. Não, mas é que eu não sou crente, eu não quero ir na igreja. Não tem problema nenhum. Entra no seu quarto, a palavra fala isso. Entra dentro do seu quarto, ajoelha e fala com Deus. Entende? Fala com Deus. Fala com Jesus. Fala: Deus, em nome de Jesus eu venho na tua presença. Eu preciso te conhecer, eu estou passando por isso, por aquilo, o Senhor é real, o Senhor existe, então se apresenta para mim. E Deus vai fazer uma mudança na tua história, tá? E não seja assim aquela pessoa que só queira a bênção do Senhor. É importante, assim, nós estamos vivendo na terra e nós queremos ter paz, nós queremos ter a nossa vida em ordem, nós queremos ter nossas contas pagas, nós queremos abrir um armário, uma geladeira e ter lá o alimento para os nossos filhos, para os nossos amados, né? Para os nossos familiares. Nós queremos andar com a cabeça em paz, sabendo que não está devendo nada para ninguém. E tudo isso é importante, sim. Mas nós não podemos ser aquela pessoa que só vai atrás de Deus para receber as bênçãos do Pai. Essas bênçãos vão ser consequência, tá? Vão ser consequência do bom andamento de você na presença de Deus. Como diz a palavra: buscar primeiro o meu reino, a minha justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então busque Ele em primeiro lugar. Comece a fazer isso. Eu tenho aqui mais ou menos um ano, que tem menos que isso, que eu tô procurando colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Eu levanto pela manhã e eu peguei esse hábito, eu leio todo dia 3 capítulos, né, da palavra do Senhor. Mas você precisa fazer que nem eu? Não. Foi fácil fazer isso? Não. Tem muitos anos que eu falo: não, vou começar a ler a Bíblia, eu ia ler e ficar com sono. Vou começar a ler a Bíblia, eu ia ler e não entendia nada. E aí eu deixava pra lá: não consigo entender, deixava pra lá. Você acha que o diabo é bobo? Você acha que ele quer que você saiba a real, verdadeira palavra de Deus? Você acha que Satanás quer que você seja liberto? Então você precisa entender. Depois, quando eu começo a me posicionar, começo a procurar conhecer quem é Deus,
tem toda uma questão espiritual. Coisas que acontecem em casa, situações que eu tive que passar. E eu fui vencendo. O que a palavra diz, gente? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste. Vai resistir. Teve dias que eu me levantei, hoje eu não tenho condições devido a algumas coisas que estava passando, estava triste, estava desanimada. Não, hoje eu não vou nem ler a palavra, eu estou triste, eu estou desanimada. Hoje é dia 20/10/2023. É um dia de muita luta, sabe? Mas estou aqui, louvando e agradecendo o nome do Senhor por esse louvor. Só crer. Deus vai mudar a nossa história. Tudo que nós passamos, nada é em vão. Deus às vezes permite nós passarmos com algumas situações para que Ele venha nos moldar para o grande tempo, para o tempo da vitória. Então o deserto é necessário. Apenas creia. Deus é contigo. No outro dia, não, eu preciso ler a palavra. Eu ia ler a palavra. Eu vou ouvir uma palavra. Eu vou hoje na igreja. Eu vou louvar o Senhor. E as coisas foram indo, foram caminhando. Então, nossa vida aqui na terra não é fácil na presença do Senhor. Aquele que quer servir a Deus de todo o seu coração e quer a maior bênção, que é a salvação eterna, você tem que entender que há um processo, há condições que nós temos que passar aqui na terra para vencer, sim. Jesus já garantiu para nós a salvação eterna. A salvação eterna é dada de graça. É pela graça e misericórdia do Senhor Jesus. Mas nós precisamos sim fazer a nossa parte, tá bom? Então, eu vou deixar uma mensagem para você que está aqui, ó. A cura dos 10 leprosos. Olha só o que aconteceu. É Lucas 17, versículo 11 até o 18. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-se de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, isso retrata muito o que acontece conosco. Observa que eram 10 leprosos, né? Eles pediram ao Senhor que o curasse. Então, Jesus deu uma ordem para eles: vai e se apresente ao sacerdote. Olha só, Jesus não lhe pôs a mão, Jesus não falou está curado, Jesus mandou que eles fossem, se apresentassem ao sacerdote. Naquele momento, os 10 tiveram fé. Naquele momento, os 10 foram até o sacerdote. Eles poderiam dizer: não, mas como eu vou me apresentar? Eles não poderiam chegar no sacerdote leproso. Eles ficavam separados. Quem tinha essa doença terrível ficava separado, não podia ter contato com ninguém. E eles, sabendo que Jesus estava passando naquele lugar, eles foram até Jesus. E se aproximaram de Jesus e pediram uma bênção. E Jesus deu uma ordem: vai até o sacerdote. E eles creram na palavra de Jesus e foram. No caminho dele ir, porque eles obedeceram, eles foram curados. Dos 10, um só voltou para agradecer. Dos 10, um só voltou para dar glórias ao Senhor. E é isso que acontece conosco. Aqueles 9 só queriam a bênção. Aqueles 9 não queriam Jesus. Aqueles 9 não queriam salvação eterna. Aqueles 9 leprosos só queriam a bênção. E nós? Em qual lugar nós estamos? Será que nós somos um desses 9 que só queremos a bênção do Senhor? Ou será que nós somos o único que é aquele que quer não somente a bênção do Senhor, mas a salvação eterna, que ama Jesus de todo o seu coração? Então é isso que você precisa ver, qual que é o lugar que você está. Porque muitas pessoas vão até Jesus, muitas pessoas vão numa igreja porque quer que o marido volte, porque quer comprar uma casa, comprar um carro, porque quer sair da dívida, porque quer ser curado. É pecado, é errado isso? Não, claro que não. Deus tem prazer em nos abençoar.
Mas como está o seu coração? Você só quer a bênção do Senhor? Ou você quer a bênção do Senhor, mas você quer Jesus na sua vida? Você quer a salvação eterna? Você quer renunciar ao pecado? Você quer quebrar aliança com o mundo? Você quer andar na presença do Senhor? Então é isso, a palavra do Senhor para você hoje. Deus quer mudar a sua história, Deus te ama de uma maneira incondicional, independente do que você esteja passando hoje, qual seja a situação que você esteja vivendo, saiba que Deus está disposto a mudar a sua história, a transformar a sua vida no que diz respeito à vida carnal aqui na terra, mas tem algo maior que a salvação eterna. Então esse leproso voltou, glorificou a Deus e Jesus disse para ele o quê? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Além de receber a bênção, ele recebeu a salvação eterna. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.